significa linguagem binária? É a linguagem base que o computador utiliza tanto para armazenar quanto para processar os dados. Quer dizer, o computador processa os dados na forma da linguagem binária. E é aqui que nós vamos estudar termos como bit, byte, quilo, mega, giga e tera, valores que normalmente são usados para mensurar elementos na informática, como por exemplo a capacidade do disco rígido, que é medida em gigabytes ou terabytes, a capacidade da memória RAM, que é medida em megabytes ou gigabytes, que hoje em dia é o mais comum. Isso tudo a gente vai discutir agora um pouco sobre a linguagem binária. Então vamos começar assim. Por que a linguagem se chama binária? Porque ela pode assumir apenas dois estados. Quando nós falamos da linguagem binária, ela é uma linguagem onde, por padrão, temos dois estados para a informação. Que dois estados são esses, professor? 0 e 1. Na verdade, 0 ou 1. Porque na linguagem binária, se nós pegarmos isso na forma de um padrão numérico, esse padrão binário indica que ou eu vou representar a informação como sendo 0, ou eu vou representar essa informação como sendo 1. Essa é a ideia de representar a informação nos padrões da linguagem binária. E um detalhe, se esse é o padrão que o computador vai utilizar tanto para armazenar quanto para processar os dados, nós temos que observar um detalhe importante na linguagem binária, um termo chamado bit. Bit, por tradução, significa dígito binário. Isso quer dizer que toda a informação que o computador processa ou que o computador vai armazenar tem que ser convertido na forma dos bits, que nada mais é, como eu acabei de dizer, de um dígito binário. E se o bit é conhecido como dígito binário, isso quer dizer que o bit só pode assumir dois estados. Lembra? Quando é a linguagem binária, só pode assumir dois estados. Se eu estou indicando um dígito como sendo um dígito binário, esse dígito binário só pode assumir dois estados para a informação. Professor, que dois estados são esses para o bit? 0 ou 1. Isso quer dizer que um bit só pode ser 0 ou só pode ser 1. Um bit só pode assumir a informação nesses dois estados. Se eu conseguisse olhar um bit, eu diria, esse bit é 0, esse outro é 1, esse é 0, esse é 1, é 0, 1, 1, 0 e assim sucessivamente. Quer dizer, um bit pode ser 0 ou pode ser 1. É uma das duas hipóteses para um bit que é conhecido como dígito binário. Pois bem, se a gente sabe disso, que o bit é um dígito binário e que ele pode assumir a informação em dois estados, como 0 ou como 1, o que a gente pode pressupor para efeito aí de respostas de prova? Tu imagina que eu sou um processador e eu estou processando dados agora. À medida que eu vou processando esses dados, eu vou indicando, eu como processador do computador, esse bit é 0, esse é 1, esse é 0, é 0, é 1, é 1, é 0 e assim sucessivamente, até realizar todo o processamento daquelas informações na forma de dígitos binários, na forma dos bits. Depois de ter processado toda essa informação, eu tenho uma informação muito mais completa, formada por vários zerinhos e uns. Então tu imagina que quando tu baixou uma música da internet, quando tu acessou um site da web, quando tu digitou um texto no Word, tudo isso teve que ser convertido em bits para ser armazenado e processado no teu computador. Para dar um exemplo simples, tu saiu em férias, tirou várias fotos, várias fotografias digitais, armazenou essas imagens digitais lá no cartão de memória da tua câmera digital. E o que o sistema fez? Ele converteu essa tua imagem em um monte de zerinhos e uns. É como se eu estivesse te mostrando aqui uma foto, uma imagem digital que eu tirei nas minhas férias. Que para o computador não aparece lá as montanhas, as árvores, não. Para o computador, aquela imagem digital foi convertida toda em zerinhos e uns. Então, não importa o que for, pode ser uma música que tu está ouvindo na internet, pode ser o texto do Word, pode ser a planilha do Excel, ou até uma imagem ou um vídeo digital. Tudo tem que ser convertido em bits, em zerinhos e uns, para ser armazenado ou processado no teu computador. É por isso que nós acabamos dizendo em provas de concurso que o bit, por questão teórica, é a menor unidade de informação que o computador utiliza, tanto para processar quanto para armazenar os dados. Isso não pode ser esquecido. Observe então em tela cheia agora, acompanhe a leitura. Não pode esquecer, repetindo, bit é a menor unidade de informação
que o computador utiliza tanto para armazenar quanto para processar os dados. Ok, essa informação então é importantíssima para quem faz prova de concurso. Saber que o bit de fato é 0 ou 1, que ele significa dígito binário e que ele é a menor unidade de informação que o computador utiliza tanto para armazenar quanto para processar os dados. Informação importante.